Paz do Senhor a todos. Amém. Sempre para falar algo da parte do Senhor não é fácil, né? Agora eu estava, Senhor, ali em pensamento e pensando assim, os judeus, eles temem até de escrever o nome do Senhor. E eu falei aqui, para a gente estar aqui na frente, não importa que somos nós, só nós, mas muitas pessoas vão estar nos assistindo e nos vendo, e eu falei para o Senhor agora em pensamento que Ele me ensine e coloque no meu coração como os judeus respeitavam e respeitam ao Senhor, somente em escrever o seu nome, que nós possamos ter este respeito, porque pensa, Deus, Ele é rei, é majestade, glorioso. Aleluia. E às vezes nós não pensamos e falamos o nome do Senhor assim, de qualquer forma. Temos que pensar muito quando falarmos do nosso Deus que nos criou. Aleluia. E eu gostaria de falar do Senhor hoje, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. E esse Deus que pode transformar qualquer situação, mudar qualquer coisa impossível, esse Deus transforma. E vendo a correria que o mundo anda nesses dias, as pessoas só trabalham e voltam para casa, e dormem e vai para o trabalho e voltam para casa, e as pessoas estão muito estressadas, estão ansiosas, estão chegando a ficar com depressão por causa da correria do dia a dia, não tem mais tempo de buscar a Deus. Só que o que acontece? Elas querem saber do dia de amanhã, o que será que vai acontecer? Quem será que vai poder me ajudar? Só que elas não estão indo buscar a Deus, estão indo buscar outra ajuda. E nisso o diabo está entrando. E eu gostaria de dar um exemplo aqui para os irmãos. Assim, por exemplo, um menininho, ele pega um sapo, aí ele coloca uma água no fogo, bem quente, fervendo. Se ele pegar esse sapo e colocar dentro da panela, o que vai acontecer? O sapo vai dar um jeito de pular fora, porque ninguém aguenta ser colocado numa água fervendo assim. Mas se ele introduzir esse sapo numa água fria e aos poucos ele ir aumentando esse fogo, o sapo não vai nem perceber que ele vai estar sendo cozido até a morte. E é assim que Satanás está fazendo com o mundo. Ele não vai lá e se mostra a cara dele feia de uma vez, não. Ele vai introduzindo o mal dele aos poucos. Porque se ele chegar e já mostrar o mal, ninguém vai querer. Mas é isso que ele está fazendo, ele está introduzindo aos poucos. E todo mundo está achando que as coisas que estão acontecendo no mundo, isso é normal, o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo, tudo é normal para as pessoas caírem no comodismo e não buscarem mais a presença de Deus. E eu gostaria de falar aqui hoje sobre a história do rei Manassés, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 33. E eu vou ler o versículo 10. Gostaria que os irmãos me acompanhassem e percebam o que o Satanás fez lá no passado e continua fazendo até hoje, e as pessoas continuam caindo nos mesmos erros. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Gostaria que todos vocês repetissem comigo este versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. E o Senhor está falando hoje novamente. E eu peço que a igreja dê ouvidos, porque o Senhor está falando, o Senhor não nos desampara. Bem, deixa eu falar um pouquinho sobre a história de Manassés. Que o pai dele se chamava Ezequias, e o pai dele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. O Senhor ajudou muito Ezequias, livrou ele das pessoas más, abençoou ele. E Manassés ficou no lugar do pai dele. Ele começou a reinar com 12 anos. E ele reinou 55 anos. Ao total, ele viveu 67 anos.
E no começo, o pai deles tinha tirado todas as coisas ruins, ídolos, dos bosques, tinha limpado tudo a casa do Senhor. E o que Manassés foi colocar tudo de volta. Trouxe as estátuas, trouxe os ídolos e foi colocando as coisas. O templo do Senhor, que o Senhor falou, aqui é lugar somente para me adorar, colocou estátuas, colocou imagens, começou a adorar a Baalins, e com isso ele levou todo o povo também ao mesmo erro que ele estava cometendo. E eu vou falar aqui agora uns dos erros que Manassés fez. Porque eu fiquei pensando, como pode, né, uma pessoa que foi criado, seu pai ensinou todas as coisas boas para ele, ensinou ele a adorar o Deus verdadeiro, mas ele não quis. Ele quis buscar a idolatria. Fiquei pensando, mas por quê? O que leva uma pessoa? Porque eles querem buscar um Deus, não que a honra é pelo que Deus é, mas eles querem buscar um Deus assim, que dê as respostas que eles querem. E às vezes Deus vai ter que falar não. Mas eles querem um Deus que seja uma estátua muda, que eles fiquem lá só pedindo e adorando e tenham lá a vida, a regalia do jeito que eles desejam e não querem correção. E o nosso Deus vai corrigir se estamos errados. Então, Manassés, ele fez com que todo o povo pecasse. Mas qual foi o pecado deles? No capítulo 33, versículo 6, fala que ele buscou a astrologia, um dos pecados dele. Ele adorou e colocou o nome ao Deus Sol, Deus Lua, as estrelas, toda a galáxia, e dobrou e prostrou seus joelhos para o céu e adorou. Ele também buscou idolatria, levantou altares a Baalins e fez bosques. Ele fez um dos piores, sacrifício humano para oferecer a outros deuses. Adivinhação, que significa artifício hábil ou capacidade paranormal. Ele também foi atrás de agouros, pessoas agourentas, que prevê algo ruim, só prevê presságio de desgraça. Buscou feitiçarias, bruxarias, encantos e sedução. Encantadores que lançam encantamentos com mentira, e prognosticadores, opinião sem base, sem fundamento, uma hipótese. Então ele procurou todas essas coisas ruins e ele conseguiu colocar essas coisas na cabeça de todas as pessoas de Judá. E no vale de Inom, esse vale fica entre Judá e Benjamim. Era ali que ele se sacrificava e oferecia. E ele oferecia ao deus Moloque. Esse deus Moloque tem a cabeça de um boi e o corpo de homem. As suas mãos ficam estendidas, esperando a oferta, e no seu ventre é a fornalha, onde ficava acesa. E o que eles ofereciam ao deus Moloque, a maioria das vítimas eram crianças, que eram oferecidas a esse Deus. E eles falavam assim, por que as crianças? Para limpar o pecado das crianças e para eles terem o que eles receberam. Mas o que uma criança recém-nascida, que pecado teria? Na verdade, não era para limpar o pecado deles, mas era para purificar o pecado das crianças e para eles receberem as bênçãos, entre aspas, do Deus Moloque. E todo o Judá fazia isso. Todo Israel fazia isso. Isso levantou grandemente a ira do nosso Deus. Porque, para que consultar essas pragas, essas mentiras? Para que buscar isso? Aí eu busquei lá em Isaías 8:19, que diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerei um povo ao seu Deus? Olha a pergunta. A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Então, eles estavam ali.
interrogando a favor da vida deles, mas estavam buscando a mortos. E nós esquecemos que eles se esqueceram que o Deus dele é o Deus que dá a vida e buscaram a mortos. Não é isso e isso eu estou vendo hoje, no presente, pessoas que vêm no meu salão e estão buscando numerologia, que estão buscando jogar, que estão buscando cartas de baralho, cartas de tarô, para querer saber do dia de amanhã. Quem sabe, já basta, o Senhor fala, já basta para cada dia o seu próprio mal. E as pessoas ficam curiosas, porque estão ansiosas, estão com problemas, estão com depressão. Então querem, através dessas cartas, dessas mentiras de numerologia, e através de consultar mortos, ouvir, falar alguma coisa, se vai acontecer alguma coisa boa no dia de amanhã. Certamente não vai acontecer nada de bom se as pessoas continuarem nessa vida. E sobre esse Deus Moloque, eu pesquisei na internet, ainda tem muitas pessoas que continuam adorando a esse Deus, e principalmente, se eu não me engano, no dia 27 de setembro, que eles falam que tem uma festa para esse Deus, e em vários países acontece que crianças são desaparecidas, e as mães nunca mais acham. Mas é porque nesse dia 27, eles pegam as crianças para, na noite, oferecerem sacrifício a esse Deus comum. E isso continua acontecendo. Não foi só lá no passado. Continua acontecendo. Mas o nosso Deus é o Deus que liberta. Ele é o nosso Deus vivo, que fala para nós não procurarmos essas coisas ruins para a nossa vida. E eu estudei também, eu vi também Manassés. Ele ficou tão irritado, Deus mandou aqui no versículo, se eu não me engano, que Deus mandou profetas irem até ele, mensageiros, avisar ele. Fala para Manassés parar com isso, que isso tudo que ele está fazendo é errado. Avisa ele para ele parar com isso, para ele se arrepender. E pelo que eu pesquisei, não está escrito aqui na Bíblia, mas Manassés ficou tão irritado, e também quem mandou essa mensagem, se eu não me engano, foi o profeta Isaías, e ele mandou os servos dele, Manassés mandou os servos dele pegar o profeta Isaías e picotar em um pedaço. Tanto que eu não sei ao certo como foi a morte de Isaías. E também não sei se isso aconteceu, mas na hora da raiva que ele estava, ele mandou fazer isso com o profeta. E Deus envia hoje pessoas para o mundo, pessoas para avisar. E o que eles fazem com os profetas de Deus? Eles apedrejam, eles viram a cara, não querem ouvir. E o Senhor está falando conosco hoje. Não busque essas coisas, não busque feitiçaria, não busque médium. Eu estou com saudade da minha mãe. Eu vou lá falar com o médium que ela vai se manifestar. Quem vai se manifestar lá é o diabo, não é sua mãe. O diabo vem enganando desde o princípio. Deus não permite que nenhuma pessoa que morreu venha se manifestar. Isso está somente nas mãos do Senhor. Se você tem falado com alguém e acha que é o seu ente querido, isso é tudo mentira, porque quem tem falado na boca da pessoa é o diabo, é Satanás. É ele que faz isso. O Senhor falou através de Paulo que ele pode se transformar até em anjo de luz. Quanto mais engana você falando que é um dos seus parentes. Não acredito nisso. E não acredite nisso. Então, o Senhor mandou os mensageiros avisaram Manassés, e ele não quis ouvir a voz do Senhor. Continuou no seu erro, continuou nas mentiras, e o Senhor avisou, e o Senhor falou: se você não se corrigir, você vai ser entregue nas mãos do rei da Síria, do exército da Síria. E o Senhor falou que ia acontecer coisas horríveis com ele e com todo o povo. E ele não quis ouvir. E aqui no versículo 12, fala assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles
os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua voz, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Amém? Aleluia, Jesus. E eu pensando aqui, falei, por que Manassés não buscou os astrólogos? Por que ele não buscou os feiticeiros, aos bruxos, para livrar ele daquele aperto? Por que ele não buscou a Moloque? Porque ele sabia que aquilo tudo era uma grande mentira. E ele sabia que o Deus de seu pai Ezequias era o único Deus verdadeiro. Porque ele ali, adorando ao sol e às estrelas, ele sabia que tinha um além que criou o sol e as estrelas, que é um Deus que criou todas as coisas. E ele sabia que não adiantaria ele ali clamar para o Deus Sol, para o Deus Lua, que ninguém iria lhe responder, porque não tem ouvidos, não tem boca para lhe responder. O nosso Deus, que se fez em carne, nosso Senhor Jesus Cristo, respondeu, e o Senhor perdoou a ele. E eu fiquei pensando, como que é o amor de Deus, como é grande, depois de uma pessoa praticar todos estes más atos aqui, o Senhor perdoar. É para você ver que qualquer pecado que você tenha praticado, se você se arrepender de coração, o Senhor ele vai transformar a sua vida, como diz o título desta mensagem. O coração de Manassés é transformado. E o Senhor transformou o coração deste homem, já na sua velhice, porque toda a sua vida ele desperdiçou fazendo estas coisas ruins, mas na sua velhice o Senhor o perdoou. E o principal, o Senhor levou ele de volta e deu para ele de novo o reinado, não deixou ele lá como um servo. E ele se humilhou, ele orou na angústia. No estudo também que eu fiz, fala que o rei da Síria pôs um ferro assim como de um touro no nariz dele, e umas correntes de ferro também assim nos seus braços, e prendeu ele numa cadeia de espinhos. Então, naquela agonia, ele clamou a Deus, ele lembrou do Deus verdadeiro, pediu que Deus o socorresse, e o Senhor o socorreu. E o Senhor nos mostra, através dessa atitude de Deus, que não importa o que temos feito ou temos praticado, esse Deus grande e poderoso que pode todas as coisas. E o principal que o Senhor pode é nos perdoar. Porque uma das coisas, né, que Manassés fez foi pegar os filhos que o Deus verdadeiro deu para ele e dar para o Deus ídolo, para o diabo. Deus deu os filhos sadios para ele, ele pegava os seus filhos recém-nascidos e colocava lá na fornalha, sem dó nem piedade. Todas aquelas crianças morreram. E aquele vale, o vale de Rinom, onde que foram essas crianças colocadas, ficou se chamado pelo profeta Jeremias o Vale das Matanças, de tanto sangue que havia naquele vale. Mas o que importa no final aqui da história da vida de Manassés é que ele se arrependeu e ele tirou os lugares altos, os ídolos, limpou a casa do Senhor, foi ensinando novamente o povo de Judá a adorar a Deus, o Deus do céu. E aí vem um processo, né? Porque não é de uma hora para outra. Ele ensinou tudo errado, agora ele teve um processo na vida dele de ensinando o povo novamente a adorar o Senhor, a buscar ao Senhor. E a conclusão assim que Deus me deu no coração, para vocês verem assim, tudo que vocês fizeram de errado no passado e se arrependeu, jogue tudo fora, não guarde nada. E também não dê nada para ninguém.
Se você vê que não presta para você, aleluia, se você já teve uma mudança na sua vida, não dê para outra pessoa. Diz a Bíblia, esmiúce, queime, apaga da sua vida. E através de Jesus, faça com que tudo seja novo na sua vida. E só falando aqui das pessoas que buscam, né, os mortos, eu gostaria de ler só em Mateus, que fala que o único que nós podemos rogar e buscar por respostas na nossa vida é Cristo, porque Ele passou pela dor, pela tristeza, pela morte. Em Mateus 28:6 diz assim: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede, o lugar onde o Senhor jazia está vazio. Em Lucas 24:5-6 diz assim: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. A este sim você deve buscar, porque ele não está entre os mortos, mas Ele está vivo, está dentro de mim e de você. Ele quer fazer morada e habitação. Ele quer responder a todas as tuas perguntas e coisas que têm te afligido. Ele quer te responder e te ajudar. Então, glorifique o nome do Senhor, adore a Ele, porque Ele é digno, Ele é santo e merece a nossa adoração. Ele está vivo e vivo para a eternidade, e é assim que Ele quer fazer conosco, né, também. Aleluia. Dar a vida eterna para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, que a palavra possa estar dentro do coração de vocês, que vocês possam ter aprendido um pouco com a vida de Manassés. Não busquem essas coisas más, que só vai trazer desgraça, destruição para a sua vida. Mas busque o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Paz seja com todos. Amém. Amém.